Fala galera, Petcast Produção na área. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre logística. E para falar sobre isso a gente convidou o professor Heráclito Jaguaribe, professor adjunto do curso de Engenharia de Produção Mecânica da UFC, coordenador do Laboratório Observatório Tecnológico, o OT. E aí professor, tudo bem? Opa, Mauro, bom dia, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui participando de um projeto do PET Produção, que eu tenho um enorme carinho, né, por ter sido tutor durante um grande período, e fico à disposição. Vamos falar um pouco aqui de logística. Mas antes disso, queria perguntar ao senhor um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar hoje no que o senhor trabalha, no que o senhor atua na UFC, certo? Você pode falar um pouquinho para a gente? Com certeza. Eu sou engenheiro de produção mecânico, formado na primeira turma do estado do Ceará, né, que foi a nossa turma de 2003, na Universidade Federal do Ceará. Então, nós fomos os desbravadores aí da engenharia de produção aqui do nosso estado. E depois eu fui fazer mestrado e doutorado em especialização em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, e na Universidade de São Paulo, na USP. E depois retornei como professor da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Engenharia de Produção. Ao longo desse período, dessa trajetória, eu tive a satisfação de conviver com muito bons professores e bons profissionais que foram dando dicas, né, dando informações das principais áreas da engenharia de produção. Quando eu comecei a estagiar, lá em 2000, um dia desse, né, só 20 anos, eu observei que tem 3 áreas fundamentais dentro de uma empresa, né? A primeira não existe uma empresa sem vender. Sem vendas não tem empresa, ou seja, área comercial. Não existe empresa também sem produzir. Sem produzir um serviço ou um bem, não existe negócio, né? Não existe como entregar o que você está querendo vender. E o terceiro é a parte de entrega. Não adianta eu vender, produzir e não conseguir disponibilizar aquele produto ou serviço ao meu cliente. Então, dentro desses 3 áreas que eu acabei de citar, tem 2, né? A parte comercial, a parte de vendas, não é o foco da engenharia de produção, é mais da administração, né? E diversas áreas trabalham com essa parte de vendas, até engenharia de produção, mas não é o foco principal. E aí sobrou 2 áreas, produção e logística. Então, nos meus estágios, eu observei que essas 2 áreas eram fundamentais. E aí eu tive a oportunidade de estagiar em diversas empresas, e no meu último estágio, antes de formar, eu estagiei numa grande empresa, que hoje é uma maior empresa do Brasil, da área de café, né, de produção de café, e lá eu tive condições de passar 6 meses em chão de fábrica, produção, e 6 meses em logística. Isso gerou, né, fez com que eu conseguisse observar tanto as vantagens como as desvantagens em cada uma dessas áreas, que eram áreas que eu enxergo como espinha dorsal, né, para engenharia de produção, e eu fui criando um afeto especial à logística. Também trabalho e gosto muito da área de gestão de operações, não da produção lá, chão de fábrica, mas da gestão da produção, certo? Quando eu fui lá para São Carlos estudar, continuar meus estudos de mestrado e doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório, que a gente trabalhava com simulação de produção e logística. E aí eu tive vivências, por exemplo, na Caterpillar do Brasil, na ThyssenKrupp, na Embraer, que me mostraram como é que funcionavam os processos logísticos. E aí foi paixão, né? E estou aqui até hoje trabalhando nesses processos, né? Isso aí nós estamos falando, essa época que eu comecei a ter esse contato foi em 2005, né? E fiquei lá em São Carlos até 2008. Entrei na UFC em 2008 para 2009 e estamos aí quase 12 anos trabalhando com logística, né, nas empresas cearenses e multinacionais e desenvolvendo projetos e parcerias. Então, esse foi a minha trajetória e agradeço por permitirem que eu conte um pouco aqui. Nada, professor. É muito bacana, principalmente esse ponto em que o senhor teve a oportunidade, né, de ver assim, na prática 2 coisas que já interessavam muito, a parte de operação ali, né, de produção, e a parte da
do planejamento e da logística também, né, da entrega. E aí, professor, eu queria saber, assim, a gente sabe que esse podcast aqui abrange um público bem amplo mesmo, assim, tanto a galera que vem entrando na universidade, quanto a galera que está lá na frente, até mesmo pessoas que já saíram. E aí, para contemplar todo mundo, para que todo mundo parta de um lugar comum, né? Acho que a gente podia começar falando sobre o que é logística, professor, em poucas palavras, como que a gente poderia definir a logística? Então, quando a gente pensa em logística, a gente está pensando em uma área bem ampla, né? E, na verdade, existem autores que dizem que praticamente tudo é logística, né? Porque a logística, ela contempla desde o início da cadeia, desde o início lá, quando o primeiro fornecedor começa a produzir alguma coisa, que pode ser até numa fazenda, né? Em muitos casos é numa fazenda, até o cliente final e atualmente voltando para essa cadeia novamente, né, que é o ciclo reverso. Então, assim, a logística, ela busca entregar o produto no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa e no custo mínimo. Então, esse é o conceito mais amplo, né? Eu gosto de um conceito que veio a logística nasceu na área militar, como boa parte dos conceitos de engenharia de produção, né? E o conceito que eu mais gosto, mais simples, e que eu queria deixar aqui para vocês é: logística é a arte de prever para prover. Então, toda vida que você tem um evento, que você compra um produto e que você está satisfeito, é porque a logística funcionou. Toda vida que a logística é citada, como a gente vê aí no jornal, nas exportações, importações de produto, é porque tem alguma coisa errada. Então, a logística é a arte de prever, tem a ver com planejar, para prover, para disponibilizar, como eu falei, os produtos e serviços aos clientes no melhor nível de serviço agregado. Certo? Professor, tendo isso em vista, agora que está todo mundo no mesmo nível, todo mundo entendeu um pouquinho do que é logística, o senhor já falou um pouco a respeito disso, mas eu queria perguntar se teve um momento em específico, se teve algum estalo, se teve algum insight que o senhor disse: pronto, é nisso aqui que eu vou me especializar, apaixonei, não tem como. Teve sim, Samuel. Quando eu estava nesse último ano de faculdade, eu tive duas situações que me deram esse estalo. A primeira foi trabalhando, estagiando, e eu comecei a trabalhar no planejamento e controle de embarques, né, nessa empresa de café. E aí eu tinha fábricas aqui em Fortaleza, tinha fábrica no Rio Grande do Norte, 2 fábricas, uma em Mossoró e outra em Natal, e eu tinha centro de distribuição para alimentar em 18 estados. Então, eu comecei a observar que todo aquele café que chegava naquela região, tinha região bem remota, como lá na Amazônia, né, de Manaus, e ainda pegava barcos e ia para uma região, dependia do meu planejamento, dependia do meu trabalho aqui que eu estava fazendo em Fortaleza. Então, eu comecei a ver a importância da logística e comecei a ver o impacto que ela tem. Hoje isso é muito claro, né? A gente vê aí as Magalu da vida, né? O varejo, né? A gente vê o impacto aí da concorrência, que todo mundo é interessado pelo Correio, né? Correios é a empresa que chega em todo local. Então, assim, naquela época eu consegui enxergar isso. Então, eu consegui enxergar que seria uma área que sempre teria mercado e as pessoas iam cada vez mais valorizar. Então, eu acho que eu fiz essa previsão bem feita na época. Assim, o segundo episódio foi que no meu último ano de faculdade eu consegui priorizar de ir para um encontro chamado Energética, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que na época foi em Ouro Preto, e eu foquei em assistir todos os professores, todas as palestras magnas, minicursos voltados para essa área de logística, com um olhar de formando, né? Eu me formei no final do ano e o congresso foi em outubro, então eu já estava com toda uma bagagem ali de 5 anos, e aí aquilo ali me deu um estalo e disse: ó, é isso mesmo, você tem que continuar estudando isso aqui é futuro,
Na época, estavam lançando os conceitos de cadeia de suprimento, ainda tinha muito conceito no Brasil não explorado, ou seja, tinha muito mercado. Então, eu saí de lá convicto, queria voltar a fazer minhas provas, minhas seleções de mestrado e iria estudar logística. Poxa, professor, muito bacana. O senhor estava falando até que muitos conceitos inexplorados aqui no Brasil, né? E muitas áreas, muitos mercados. A gente sabe que a logística está ligada com várias áreas, né? Como o senhor falou, ela é a arte de prever para prover. E isso vale para transporte, armazenamento, distribuição, enfim, várias outras coisas. E na experiência do senhor, quais dessas áreas que buscam mais profissionais hoje em dia? Profissionais especializados na área? Olha, essa área de logística, por ela ser muito ampla, né, ela tem muita oportunidade, certo? Ela tem muita oportunidade e desde lá dos suprimentos, da área de suprimentos, né, que é uma área que vem crescendo no nosso país bastante, certo? E então, tanto na área de compras, como na área de negociação, como na área de gerenciamento desse transporte até a empresa. Também tem a logística interna, que é fundamental hoje para as empresas, que é a parte de tratar do armazém, o que está dentro do armazém, que é o estoque. Então, tanto fazer a gestão do estoque, como o manuseio do estoque, como a organização do estoque. Então, também demanda muito profissional nessa área. E tem a área que a gente mais conhece, né, que é a mais divulgada pela mídia, que a gente tem mais contato, que é a distribuição física, que também agrega bastante, porque hoje a gente está fazendo distribuição de empresa para empresa e de empresa para consumidor final. Então a gente tem muito mercado, porque chegar em todos os nossos lares acarreta em diversos gargalos e problemas, né, e dificuldades. Então as empresas têm que solucionar essas dificuldades. Então isso também gera bastante vagas de emprego. Além disso, a gente tem agora, como eu falei, né, citei anteriormente, o fluxo reverso, que é a logística reversa. Então também está crescendo essa questão, a gente está observando que a gente não tem como manter esses desgastes que a gente está fazendo no planeta, né? A gente tem que pensar no mundo mais sustentável. Então a gente tem que pensar nesse fluxo reverso de reciclar, de remanufaturar, né, de retrabalhar produtos que não tem como ficar indo para lixões, para aterros sanitários. Então, esse estudo do fluxo reverso também tem crescido bastante na logística, com diversos trabalhos, certo? E também tem aí uma área que no Brasil não é tão explorada, mas está crescendo também, que é a questão da logística humanitária, né? A pandemia puxou um pouco, mas já em países que tem tufão, furacão, tempestades grandes, já é muito claro, terremotos, né, essa questão de logística humanitária. No Brasil, a gente, graças a Deus, a gente tem, né, um país com poucos problemas, né, que levem a gente a usar a logística humanitária. Agora a gente está pensando mais nisso por causa da pandemia, certo? Então, o mercado é amplo e nós temos diversas oportunidades. Professor, eu acho que você acabou falando de alguns desafios assim mundiais, né? Que é se voltar para o humano, né? Ter essa preocupação com o humano e também com o planeta. E aí me vem a ideia aqui de, tipo assim, quais outros desafios são vistos hoje pelo setor de logística, né? Quais outros desafios são encarados assim de frente, que precisam ser superados, que precisam ser os estudos aprofundados e aí também abrem como, tipo assim, muito espaço para inovação e empreendedorismo ali no setor de logística? Muito boa a sua pergunta, Mauro. Os desafios de logística são enormes, né? Como eu disse, a área é muito ampla, então daria para fazer um podcast inteiro só tratando aqui de desafios, mas eu vou tentar ser sucinto e agregar o que eu falei na resposta anterior. A logística ela vive de trade-offs,
Trade-offs não tem tradução em português, né, claro, mas é como se fosse assim, a gente pensando numa balança, né, um perde-ganha, né? Então, a balança, um perde, outro ganha. Então, assim, como ela é cheia de trade-offs, um dos principais trade-offs da logística é o custo barra serviço, certo? Então, as empresas elas têm que buscar equilibrar a expectativa do serviço que ela vai dar ao seu cliente versus o gasto para conseguir alcançar os objetivos da empresa. Então, não adianta eu ter grandes gastos, e nenhuma empresa tem valor financeiro infinito, então ela tem que controlar os seus gastos, mas ela quer ter um nível de serviço alto ao cliente. Só que esse nível de serviço alto ao cliente tem um custo. Então eu tenho que trabalhar muito bem nisso. A outro ponto que também é um desafio é garantir a máxima disponibilidade de produto com o menor nível de estoque possível. A gente sabe que estoque é capital empatado, estoque é algo que, se a gente conseguisse pegar a demanda versus a capacidade de produção, a gente não precisaria de estoque, mas é um mal necessário. A gente não tem como prever, a gente tem sazonalidades, tendências e alterações ao longo, né, de um dia, de um mês, de um ano. Então, o estoque é um mal necessário e tem que ter. Porém, a gente tem que trabalhar com ele o mais baixo possível, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir que não vai perder uma venda porque não tem aquele produto. Então, isso é um desafio grande para a logística. Outro desafio grande é a mudança de visão. A logística ela é muito vista, e isso é muito daqui do Brasil, como algo operacional. E, na verdade, a logística é algo estratégico. Desde a guerra, quem ganha uma guerra é a logística. E quem ganha e quem faz uma empresa crescer sustentável é a logística também. Então, mudar e tirar essa visão de operacional para estratégico, e as empresas têm que conseguir ver o todo, a visão sistêmica. Tem que deixar de ver só aquele setor dela, só aquela dia a dia cotidiano da empresa e conseguir ver o todo. A gente está vivendo isso agora nesse momento, né? Há muitas empresas que já viam o todo estão se dando bem. Outras empresas que viviam no mundo sem querer enxergar o mundo como um todo, achando que não tinha impacto nela, está tendo. Um quarto desafio é reduzir os custos quanto melhor o nível de serviço. Além de eu ter que garantir meu serviço, né, meu nível de serviço, eu tenho que reduzir custo. É um desafio, né? Porque normalmente quando eu aumento meu nível de serviço, eu aumento meu custo. Então é um desafio a empresa conseguir fazer isso, já que hoje a concorrência é muito forte, né? A concorrência é global. E o último aqui seria a geração de colaboração de canais de suprimento e de distribuição. O que é? Quanto mais colaboração eu tiver, exemplificando, se eu sou uma empresa que estou aqui no Ceará, mas eu consigo ter fornecedores em todo o Brasil e no exterior, eu tenho mais opções. Então, assim, eu tenho colaborações da mesma forma de clientes. Eu não tenho clientes só no local, eu tenho clientes globais. Então, essa colaboração é um desafio, porque fica mais complexa a logística quando você pensa a níveis globais. Certo? Então, eu acho que esses 5, mais o que eu coloquei na pergunta anterior, já é bastante desafio para a logística. Perfeito, professor. Muito completa a resposta do senhor, né? E, assim, uma coisa que a gente vê, até pude notar em uma live que o professor Sérgio Elias promoveu por meio da BEPRO lá, né? Que foi essa questão da colaboração na cadeia e também da importância do estoque, né? A pandemia veio alterar algumas verdades inquestionáveis aí. Essa questão do just-in-time que meio que pede que estejam ali no limite, né? Os níveis de estoque. Mas a pandemia mostrou que não é bem assim, né? Em alguns momentos você realmente precisa estar mais preparado, ter um nível maior de estoque mesmo, que isso significa um custo a mais. Então, realmente, muito bacana, professor. E falando em desafios, é impossível a gente não falar de pandemia, né? E assim, eu queria saber do senhor, professor, quais foram os principais impactos da pandemia no setor de logística e como as tecnologias desse setor lidaram com essa situação. Certo, Samuel, muito boa pergunta. A pandemia, ela criou desafios e oportunidades. Se a gente observar,
as empresas que já trabalhavam com tecnologias com o conceito de omnichannel, ou múltiplos canais, né, em português, só viram seus valores crescerem, né? Eles estão cada vez mais vendendo, cada vez mais faturando. Por quê? Porque eles enxergaram, algum tempo atrás, de que o futuro, né, que a pandemia veio e acelerou, seria usar multicanais. Então, você não pode ficar só no presencial, né? Então, as empresas que já estavam ligadas à internet, as empresas que já tinham uma estrutura logística muito bem definida de entrega do produto na casa do cliente, ela cresceu. Ela viu esse momento como uma oportunidade. Não é à toa que as ações das empresas de tecnologia e de logística estão crescendo. Então, você pegar o varejo... A Amazon, né, professor? Isso. A Amazon, a Magalu. Nós tivemos aí o homem mais rico do mundo, é o dono da Amazon, e a mais rica do Brasil é a Luiza, né, que é dona da Magalu, da Magazine Luiza. Então, já eram empresas que já trabalhavam com multicanais, eles têm loja, eles entregam, eles têm distribuidores, eles têm revendedores, eles têm todos os canais possíveis que se tem para chegar no cliente. Então, eles cresceram. Então, essas empresas aí estão agradecendo, não estão agradecendo, mas elas estão pegando a oportunidade e crescendo. Já as empresas que focavam numa cadeia de suprimentos de baixo custo, principalmente as importadoras e as exportadoras, certo? Elas estão agora sofrendo bastante. Por quê? Porque quando os mercados se fecharam, certo? Ficou claro que o único balizador usado por muitas empresas, que era custo, eu consigo comprar da China que é mais barato. E agora? Eu mantenho o meu estoque alto, porque eu compro da China, mas uma hora esse estoque acaba. Outras empresas não, nem mantinham esses estoques altos, mantinham os estoques baixos, comprando do outro lado do mundo, da China principalmente. Estou falando aqui a China, mas tem compra de todo mundo. E vendendo também. Tem empresa que passou a não explorar mais o mercado brasileiro, que é pago em real, e sempre explorando o mercado internacional, que a moeda corrente é o dólar. Se o dólar é mais valorizado que o real, você fatura mais. Por outro lado, quando você não tem como exportar, como é que começa a entrar o dinheiro da venda dos seus produtos? Então, veio à tona, pessoal, um assunto muito interessante, que já é muito estudado lá fora do Brasil, e agora também aqui está se estudando, que é a questão dos riscos na cadeia de suprimento. E a questão da resiliência da cadeia de suprimento. Ou seja, o quanto aquela cadeia ela consegue se adaptar a mudanças, certo? Que vão aparecer ao longo do trajeto dela. Então, assim, para quem tem uma boa resiliência, que é o que eu estou querendo dizer, quem tem uma boa adaptação à mudança, conseguiu rapidamente direcionar o foco e transformar uma tragédia, né, que é a pandemia, em oportunidade. Aqueles que não conseguiram superar essas adversidades por não estarem prontos e não terem uma cadeia resiliente, não terem estudado os riscos que aquela cadeia estava correndo, estão com problema para se manter no mercado, pois até o momento ainda continua, né, com diversas barreiras e diversos empecilhos que não fazem a empresa conseguir voltar ao que era antes. Então, isso eu acho que ficou claro no meio empresarial e acadêmico, e agora as pessoas estão estudando, né? Inclusive eu tenho lido bastante essa área, tenho estudado bastante essa área, porque eu acredito que a gente vai ter que fazer parcerias nacionais das empresas, estudar novamente essa questão dos estoques, como foi falado na professor Sérgio Elias, né? E para a gente garantir que num próximo evento desse, que é considerado um cisne negro, né? Não é um evento que ocorre costumeiramente, por isso também que as pessoas não estudaram tanto o risco na cadeia de suprimento, porque não é algo que ocorre sempre, ainda bem, né? Graças a Deus, né? A gente tem que torcer para não acontecer esse cisne negro, mas eles podem acontecer, né? Então é isso.
É até uma coisa que eu não sei se vale a pena questionar, professor, mas será que esse avanço de empresas como a Magazine Luiza seria tão grande assim um caso de não pandemia, né? Porque, querendo ou não, como ele já estava um pouco mais avançado, quando a pandemia explodiu, meio que a vantagem competitiva deles aumentou mais ainda, né? E aí permite que eles partam mais na frente ainda, vão avançando, põe muita pressão nos outros também, mas isso deu uma vantagem competitiva muito grande para empresas que já estavam ligadas nisso, né? Pela Sim, agilidade, como o senhor falou, né? É possível que eles iam fazer isso querendo ou não, né? Mas eu acho que isso acelerou, tipo, muito, muito mesmo. sem dúvidas, Mauro. A pandemia ela acelerou muita coisa que vinha acontecer. Agora, o time que isso ia acontecer, a gente não tem, né, como predeterminar. Mas que as empresas que já estavam investindo nesse omnichannel, né, nesse múltiplos canais, elas já vinham com desempenho bem melhor do que as empresas que não estavam com esse foco, isso é uma verdade. Agora a pandemia acelerou, certo? Um outro problema que ficou claro aí, que não é um problema só logístico, mas também econômico, é que as grandes empresas que já tinham grandes aportes de capital, que têm grandes possibilidades de redirecionar, né, sua operação, elas tiveram uma grande vantagem em cima do pequeno que está ali trabalhando no dia a dia para pagar as contas. Isso aí ficou mais claro e ficou mais claro essas diferenças. É tanto que antigamente a gente não tinha empresas valendo, né, o tanto que estão valendo hoje. Hoje tem 5 empresas valendo mais de trilhão. Então, assim, é algo de uma diferença enorme, né, uma desigualdade enorme. A competição da empresa dessa gigante com a empresa pequena. E isso ficou claro agora também durante a pandemia. Certo? Mas isso não é só o problema logístico, é todo o problema das nossas formas de sistema de governo. Pois é, professor, essa pandemia escancarou muito, não só a desigualdade das empresas, como a social também. E, bem como o senhor falou, justamente a live que o Mauro tinha trazido à tona aqui na conversa, inclusive fica a recomendação, ela está gravada no YouTube, sobre gestão de riscos, foi promovida pelo professor Sérgio Elias, da ABEP. E falava justamente do que o senhor está trazendo, de que não adianta você ter um processo 100% otimizado se ele é extremamente frágil, se qualquer variável que se altere, ele perde a funcionalidade totalmente. Até porque a gente vive um mundo muito mutável, né? Então, muito pertinente o comentário. Professor, até nisso, né? Falando mesmo em questão de poder de reação, né? A gente vê questão de agilidade. E aí, quando a gente vê de agilidade, a gente pensa em tecnologia, pensa em usar a tecnologia a nosso favor para intensificar isso. E aí eu queria fazer perguntas mais nesse sentido. Quais são as principais tecnologias relacionadas à área? De que forma esse grande volume de dados disponíveis atualmente interfere na logística, né? E também um pouquinho sobre a logística 4.0 aí, o que o senhor pode falar sobre pra gente. Certo. Vou dividir em partes. A primeira, as tecnologias, né, ligadas à área de logística. A logística está sofrendo um enorme impacto, né, das tecnologias. Então, a gente tem tecnologias tanto de hardware como de software, né? E essas tecnologias estão tornando o processo mais rápido e a gente sente isso na ponta, né? A gente hoje compra um produto, rapidamente está na nossa casa, a gente vai em supermercados, vai em shoppings e a gente vê que não está faltando produto. Antigamente tinha falta de produto, você ia comprar, justamente aquele que você queria não tinha, né? Então, hoje não, hoje as coisas estão funcionando bem melhor e isso devido às tecnologias. Eu vou citar aqui algumas, certo? De hardware, por exemplo, né? A gente tem hoje drones, né? Os drones são hardwares hoje que estão trabalhando em prol da logística em diversas áreas, mas eu vou citar aqui só duas. Uma é na entrega da última milha, né? Ou do último quilômetro, mas é mais conhecido como o problema da última milha, que é aquela entrega que é do varejista ou mesmo de uma loja, ou mesmo de um comerciante até o cliente. Então, isso aí hoje está sendo muito explorado, muito estudado, né? A Amazon é uma referência, né? Então, ela está entregando produtos via drone na casa da pessoa.
Então, isso é uma tecnologia sendo utilizada, testada, que está crescendo. O drone vem trabalhando bastante, vem trabalhando, um outro exemplo é inventário, né? Então, você fazer contagem de inventário, ou então gestão de estoque, a partir de drones autônomos ou drones mesmo manipuláveis, né? Mesmo controlados. Então, você não precisa ficar subindo com empilhadeiras, não precisa botando escada, não precisa... Então, o drone ele ajuda bastante nisso. Tem uma outra tecnologia de hardware muito utilizada atualmente, está começando no Brasil, mas no mundo já tem bastante, que é a identificação por radiofrequência, que é o RFID, que vem para substituir, em muitos casos, o código de barras. E em vez de você ficar bipando todo o produto, o RFID, com uma antena, você já capta todos os produtos que estão passando ali em frente àquela antena. Então, reduz bastante o tempo quando chega, por exemplo, um caminhão num centro de distribuição, no armazém. Então, em vez de você bipar produto por produto, na hora que ele passa na antena, ele já detecta todos aqueles produtos cadastrados e já dá entrada no estoque do produto. Então, isso aí é de uma eficiência operacional gigante, né? Um outro exemplo são os robôs autônomos. A gente sempre vê e liga logo, né, a Amazon de novo, né, que ela é a maior referência hoje de logística no mundo. E então a gente linka logo aqueles robôs autônomos movimentando e manuseando, né, de materiais, né, itens dentro dos seus armazéns. A Amazon tem milhares de robôs desses. Então, na hora de você separar pedido, na hora de você movimentar pedido, você usa robôs e eles são autônomos, eles já sabem qual é o caminho que eles têm que fazer, qual é a atividade. Então, o processo fica muito mais fácil e rápido. Então, também a parte de hardware, né? Na parte de software, a gente tem aí o sistema de gerenciamento de armazém, né, os Data Warehouse, né, que são sistemas específicos de gestão de armazém, que você mensura todo o desempenho do armazém, todos os processos, localiza onde estão os produtos. Então, assim, são sistemas fantásticos para a tomada de decisão. Tem na parte de transporte, tem os TMS, que são os sistemas de gerenciamento de transporte. Então, hoje é possível você rastrear um transporte, né, um veículo, é possível você saber quantas vezes freou, qual marcha ele utilizou, se ele chegou no prazo em cada uma das etapas que foi determinada, né, quando é que tem que fazer a manutenção, né, preventiva. Então, o TMS, ele gerencia todo o teu transporte, né, teus equipamentos de transporte, e te dá essa informação para tomar decisão. E tem, lógico, os sistemas de informação geográfica, né, os GIS, que a gente usa no nosso dia a dia. Eu, pelo menos, não saio mais de casa sem usar um Waze, então ele já me dá todo o roteiro, né, otimizado para eu chegar, ou baseado no tempo, ou baseado na distância. Então ele já me diz e já tira aquela ansiedade, né, já te dá o roteiro para tu não errar e perder tempo, e também ainda te possibilita tu saber, daqui X minutos eu vou chegar naquele local. Então, se eu estou com uma reunião marcada, se eu estou com um evento marcado, eu sei que eu vou chegar porque está lá descrito, né, no tempo que ele calculou. Então, isso é muito útil na vida da gente. Então, esses aqui são alguns exemplos de tecnologia. Quando a gente fala de dados, né, que foi a segunda parte da pergunta, logística, ela funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, é uma área que não para. Ela não pode parar, até porque ela tem que fornecer produto e o cliente não quer saber se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é dia santo. Ele não quer saber, ele quer ter o produto dele, o serviço dele. Então, essa grande quantidade de dados que hoje a gente tem, ela facilita porque o tomador de decisão, o profissional de logística, ele tem diversas variáveis todo dia, toda hora. Então, a tomada de decisão em logística ela é muito complexa, certo? Quando eu tenho muitos dados passados, e normalmente os dados passados vão me ajudar a entender o que vai acontecer no futuro, lógico, com uma margem de erro, mas eu tenho como ter uma noção, vai me ajudar na maior acuracidade, precisão da minha tomada de decisão. Logística, você não acerta tudo, não. Não tem um profissional de logística que consiga acertar todas as decisões, porque são muitas variáveis no curto prazo de tempo. Mas, com muito dado, você toma decisões mais rápidas e com maior acuracidade. Por outro lado, quando você fala em dados, a gente tem sempre a questão que está ligada muito à indústria 4.0, que é a questão da segurança e privacidade desses dados. Um outro problema que tem também na logística, especificamente, é que
hoje se desenvolve diversos sistemas de softwares. Esses softwares são desenvolvidos por empresas específicas. E muitas vezes essas empresas não se comunicam com outras empresas, são softwares proprietários. A empresa A não faz uma comunicação de dados com a empresa B. Então isso aí gera também um problema para as empresas, que é essa conexão quando elas têm mais de um sistema diferente. Por quê? Porque vai gerar retrabalho, vai gerar tempo para fazer essa conexão. Então, hoje se busca também, em vários softwares já existem formas como o XML, né, que é uma forma muito usada até pelo governo, para fazer comunicação de dados entre softwares. Mas ainda existe diversos softwares que saem no seu formato padrão. Então, isso também é uma dificuldade quando você trabalha com muito dados, esse retrabalho da conexão entre sistemas. E falando um pouquinho de Logística 4.0, que é o meu xodó, né, que é o que eu vim estudando nos últimos 3, 4 anos, eu posso falar que vem crescendo bastante e a gente está sentindo isso na prática, né? Como eu falei lá no início da pergunta, as tecnologias e os hardwares, né, estão desenvolvendo possibilidade do avanço da logística. Esse avanço está trazendo o que para os clientes? Flexibilidade, rapidez, confiança no processo. Hoje a gente tem muito mais confiança de comprar um produto fora do Brasil online do que tinha alguns anos atrás. Então, isso aí vem crescendo. No Brasil, né, se a gente for comparar com os outros países, também vem crescendo. Não é diferente de outros países. Agora nós temos algumas particularidades. A primeira particularidade que a gente escuta direto, mesmo uma pessoa leiga em logística sabe, é que a nossa matriz de transporte é muito concentrada no modal rodoviário. E ainda mais quando a gente tem um país que tem dimensões continentais. Quando você tem dimensões continentais, mais ainda você tem que fazer um mix, usar ferrovias, usar hidrovias, usar cabotagem via marítimo, usar aéreo. Então você tem que usar outras formas de transporte para amenizar essas dimensões grandes que você tem. Então, como a gente não tem isso, né, a gente tem uma matriz muito centrada no caminhão, no transporte rodoviário, a gente acaba tendo perdas que a gente vê no dia a dia no noticiário, na época da exportação, né, de soja, na época da exportação das commodities, a quantidade de dinheiro que se perde devido à ineficiência logística, principalmente no transporte e estocagem. Além disso, uma outra particularidade do Brasil é que a gente tem uma infraestrutura bancada praticamente, né, financiada praticamente pelo poder público. Então, como o poder público tem várias prioridades, né, não é só a prioridade da logística, ele tem a educação, a saúde, a segurança, ele tem um cobertor curto. Ele tem que dividir a verba que ele tem para todas essas áreas. Então, não tem como ele manter uma infraestrutura logística sozinho grande. Eu sei, o governo recebe impostos das empresas, beleza, mas ele tem que dividir esses impostos em diversas áreas. Então, assim, quando a gente vai ver os investimentos nos últimos anos na logística, infraestrutura logística, eles não estão, né, não tem uma grande relação com países do porte do Brasil. Então, a gente tem que ter mais parcerias públicas-privadas entre empresas e governo. A gente tem que desenvolver, destravar outros modais de transportes para a gente ter uma maior competitividade na área de logística. Além disso, a gente tem que observar que cada área, quando a gente fala em logística 4.0, cada setor tem necessidades diferentes. Todos têm necessidade de logística. A logística, como eu falei no início dessa conversa, toda a área tem que ter uma boa logística, senão não se mantém competitivo no mercado. Porém, existem empresas que dependem totalmente da logística, como é o caso do varejo. Né? A gente falou aqui já de Amazon, de Magazine Luiza, mas todas as empresas, né, os supermercados, as distribuidoras, dependem muito de logística. Então, eles estão sempre trazendo o último conceito. Eles estão sempre buscando no mundo todo e desenvolvendo sistemas e hardwares que atendam. Já existem outras indústrias, outros setores que não necessitam tanto, que não são, o foco não é logística, certo? Então, a gente tem que entender que existem essas diferenças também. E, além disso, as empresas têm que entender que logística 4.0, indústria 4.0, não é um pacote.
Não é algo que eu chegue e diga assim, eu vou comprar esse software e resolveu minha vida. Comprar esse hardware e resolveu minha vida. Não é isso. As empresas são feitas de pessoas. Então, a logística, a 4.0, ela vem da quarta revolução industrial, que é uma mudança cultural. Então, a gente tem que ir mudando as pessoas para entender e se moldar que agora a gente vai viver num mundo em que a gente se conecta, o nosso mundo biológico se conecta com as coisas, que são as máquinas, que vão nos auxiliar nos processos logísticos, assim como elas vão se comunicar entre elas, com a internet das coisas. Então, a gente tem uma ligação mas as pessoas são fundamentais para a logística 4.0. Então, eu vejo algumas empresas com a noção de que é compra de tecnologia. Não é compra de tecnologia, logística 4.0. É mudança de processo, mais agregação de tecnologias, certo? Então, é importante a gente fazer essa reflexão, porque, senão, como é que a gente vai desenvolver bem nosso país e a logística 4.0? Nossa, professor. A gente sabe que o senhor tem a logística 4.0 como seu xodó, inclusive uma conta no Instagram, né, para fazer as divulgações das novas tecnologias, enfim, espalhar esse conhecimento. E falando no Instagram, a gente teve a contribuição de alguns ouvintes que mandaram algumas perguntas e vamos trazer aqui um pouco delas. Primeiro, a pergunta da Isabela, do terceiro semestre. Quais os principais indicadores da área de logística? Quais são os dados mais importantes para se fazer um planejamento? Certo, muito boa pergunta, Isabela. A gente tem diversos indicadores, né, quando a gente fala de logística. Eu vou citar um para cada área-chave da logística, né, que vou citar aqui um dos principais que eu acho para suprimentos. O pessoal que está lá em suprimentos, né, que é responsável pelas compras, aquisições, até chegar na empresa. É o saving. O saving, o que ele faz? Ele mostra o quanto você deixou de gastar. Tem muita empresa que acha que compras é algo burocrático, você vai lá, compra e pronto, e não é. O compras é uma área estratégica em que você economiza quando você deixa de comprar caro. Então, quando você consegue negociar e comprar mais barato, você está ganhando dinheiro. Então, o saving é um indicador aí voltado para suprimentos. Para a parte de logística interna, na parte de movimentação e tal, tem um indicador muito usado, que é o tempo de separação de pedido, que é o famoso picking. Então, o picking, a gente tem que ter o menor tempo possível de picking, porque é uma das áreas mais complexas, né, dentro da logística interna, que é a separação desse pedido, que leva, né, e dá muito trabalho. Tem outro também dentro da separação, dentro da logística interna, que é o giro do estoque. Lembra que eu falei anteriormente que estoque é capital empatado? Certo? Então, o giro do estoque também é importante, certo? No terceiro caso, que é a distribuição física, né, que é o outro elo que vai da empresa até o cliente, eu colocaria aqui dois indicadores. Um é o custo do transporte, é fundamental. O transporte é praticamente 70% do custo logístico, então a gente tem que estar com ele na ponta da caneta. E também o tempo e o roteiro, né? A roteirização é muito importante, e o tempo que vai levar esse transporte também, porque hoje o tempo é uma medida muito importante. Então, eu daria esses 3 exemplos aí para a resposta da Isabela. Show, professor. Acho que ficou bem, me sinto bem contemplado com a resposta do senhor. E uma última pergunta dos nossos ouvintes, do nosso colega Eduardo Carvalho, do terceiro semestre, que é muito interessante. Como o senhor vê o futuro da logística para os eventos, shows, festivais, convenções, enfim, tendo visto, imagino, aí a situação da pandemia, né? Com certeza, acredito que isso aí está muito ligado à pandemia e ligado ao que ele está vendo aí nos noticiários, né? Essas áreas todas paradas, e é uma área que movimenta bastante dinheiro, muitos empregos, né? Então, realmente, essa área foi muito afetada pela pandemia, né? E está sendo afetada até o momento, certo? E nós vamos voltar a ter eventos. Agora, a gente vai voltar como era antes? A gente não vai voltar como era antes. A gente vai ter outras medidas, a gente vai ter outras situações, abrir outras possibilidades para eventos, né? A gente não tinha antes tantos eventos virtuais, não tinha tanta essa interação, agora está tendo.
Então, eu acredito que essas áreas vão voltar a funcionar, vão voltar a ter oportunidades no mercado, vão voltar a ter empregos, mas elas não voltam da mesma forma que era antes. Então, é isso. Perfeito, professor. E para a gente passar para as nossas considerações finais, né? Gostaria que o senhor falasse, recomendasse algumas leituras para quem quer se aprofundar na área, leituras que o senhor vê como que trazem aplicações mais práticas, né? Isso. E também para completar, já trazendo como que o pessoal pode encontrar o senhor nas redes sociais, né? Que o senhor está aí. Eu tenho duas recomendações clássicas, que são 2 livros de americanos, que um é o do professor Ronald Ballou, né, que é o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Ele é um livro que tem vários exemplos práticos e é um clássico, então ele é a Bíblia, né, vamos dizer, da cadeia de suprimento e logística. E um livro do professor Bostock, Klotz e Cooper, que também trata muito bem dos conceitos logísticos, que é a gestão logística de cadeia de suprimento, da editora Bookman. Os dois são da Bookman, tanto do Ballou como do Bostock. Então, esses caras são os 2 clássicos. E aí, tem 2 livros que eu indico, que são de brasileiros. Um é o livro do professor Henrique Corrêa, Administração da Cadeia de Suprimentos e Logística, Integração na Era da Indústria 4.0, que ele é bem atual, é de 2019, é da editora Atlas, certo? E outro livro que eu indico é o meu próprio livro, né? Não poderia deixar de fazer um jabá aqui, que é a logística e a distribuição física. Eu escrevi esse livro junto com o professor Marcos Albertin, e ele é da editora Intersaberes. Então, todos esses 4 livros, eles estão você encontra nas todas essas livrarias, nas Amazon da vida, estão aí. E também indico, pessoal, 2 sites para você buscar mais informações sobre logística. Tem um que é o site da Abralog, que é a Associação Brasileira de Logística, e o site da CNT, que é a Confederação Nacional de Transporte, que é muito forte, né? Todas as confederações de transporte no mundo todo, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, elas são muito fortes e tem muitos dados voltados à logística, muitos relatórios. Então, eu recomendo muito o site da CNT. Com relação às redes sociais, como foi passado, meu nome é Heráclito Jaguaribe, então você acha no LinkedIn, você me acha no Instagram, né? Então, eu estou em todo canto e eu tenho um login no Instagram também que eu coloco, né, trabalho nessa área de indústria 4.0, que é o Engenharia de Producão, sem acento, né, Engenharia de Producão 4.0. Então lá também eu coloco bastante novidades sobre essa era indústria 4.0 aí nas empresas, principalmente na área de logística. Então eu queria finalizar aqui agradecendo ao PET mais uma vez por esse convite, né, foi uma satisfação estar aqui com vocês. E fico à disposição aí, os meninos já sabem, eu sou bem aberto nas redes sociais a conversar, debater e aprender com todos, viu? Então, muito obrigado e um bom dia para vocês. Eu queria só fazer uma pergunta antes de gente sair, que é, professor, se o senhor puder dar uma dica, um conselho para um aluno, olhando para o senhor aí no passado, que quer seguir essa área, que está na graduação, que gosta da logística e quer se especializar nisso. Qual seria essa dica? Recomendo leitura, curiosidade de buscar mais e se envolver em projetos de logística. Show de bola, professor. Então, com essa dica final aí, pessoal, a gente encerra o episódio de hoje na presença do ilustre professor Heráclito Jaguaribe e a gente agradece que você tenha ouvido até aqui e até uma próxima. Nós pedimos ainda que você, ouvinte, avalie o projeto do podcast por meio do link que está no comentário aqui na descrição, para que possamos trazer um programa sempre melhor para você. Muito obrigado, professor Heráclito, muito obrigado, Samuel, e muito obrigado a você, ouvinte. Até a próxima.